Eu vou falar sobre o movimento de todas as coisas. Todas as coisas se movem, menos uma. E você vai entender aqui. Se você olhar para os 4 elementos, você vai descobrir que o vento, que através do ar, ele não para de se mover. Você vai olhar que a terra também, ela se move. Apesar de parecer que ela não se move aos seus olhos naturais, mas ela se move. Você vai olhar que a água também não fica sem se mover, porque existem ondas. Algumas você enxerga com os seus olhos e outras você sente, outras você nem sabe que elas estão se movendo. Assim como existem ondas nas águas, existem ondas nos ventos. Só que você não vê, mas sente. Se você voar com um helicóptero, por exemplo, quando você estiver chegando próximo a uma serra, você vai entender o que é uma onda no ar. O helicóptero pode ser o melhor, ele vai, quando estiver aproximando de uma serra, você vai entender o que é uma onda que o seu olho não vê, mas seu corpo e o helicóptero sente. Então todas as coisas são frequências. Vocês estão em busca de frequência expansiva. O que é isso? Se tudo, essa iluminação, esse painel de LED, o que você ouve, todas as coisas são frequência, o que você precisa fazer é saber gerar frequência, saber recepcionar frequência, entender sobre ondas para você fazer coisas que naturalmente você não teria noção que seria possível de fazer. Se você olha para os animais se movem constantemente. Se você olha para as árvores, apesar de acreditar que elas não se movem, elas se movem mais do que muitas pessoas. Quando um fruto é recolhido de uma árvore e ele é plantado em outro lugar, aquela árvore se moveu. Então todas as coisas sim se movem. E esses 4 elementos, eles estão no seu ser, no seu corpo físico. O ar é aquilo que foi soprado na sua narina e é administrado pelo seu pulmão para oxigenar seu sangue e aumentar a capilaridade dele no seu corpo, para você aumentar a sua velocidade. A terra é o seu corpo, a estrutura. E cada uma dessas coisas, se você souber usar, você vai ter resultados que pessoas há milênios não tiveram. Só que a gente acha que essas coisas não servem para nada. Só que todas as coisas se movem, as partículas se movem. Vocês, por exemplo, foram ensinados a serem pessoas organizadas. Eu tenho repulsa de organização. Tudo na criação se move em desordem. Desordem aponta para crescimento. Todas as coisas se movimentam, estão desordenadas. Olhe para as partículas. Olhe para os prótons, elétrons e os nêutrons. Eles não conseguem se organizar, mas eles crescem de forma desordenada. Alguns de vocês estão frenando o crescimento que é tão natural. A prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre crescer. E alguns de vocês não prosperam porque querem crescer de forma organizada. Se você olhar na natureza, a natureza não precisa da sua opinião. Você vai perceber que todas as coisas são naturalmente prósperas. E para ser próspero, se eu fosse você, eu anotaria isso. É necessário se mover. A única coisa que não se move, você vai descobrir. Se todas as coisas que são naturais, são prósperas, se movem, por que você não prospera como deveria? Somente as coisas artificiais não se movem. Elas são movidas pelas naturais. As coisas artificiais feitas pela indústria, elas não se multiplicam, elas não conseguem prosperar. Se eu tiver uma indústria e fazer 5.000 carros, eu preciso de ir lá e desenvolver os 5.000. Mas se eu pegar uma manga e plantar essa manga, ela vai produzir milhões de mangas enquanto eu estiver vivo. Mas depois que eu morrer, essas mangas vão continuar. Mas o mais interessante é que meu filho que eu deixo na terra, ele continua multiplicando. Então não faz mais sentido eu continuar, se eu consigo investir tanto em ideias como sêmen e sementes. Se eu entender o princípio do movimento das coisas, se eu entender que a terra gira a 1.675 km por hora, se eu entender que os ventos não cessam, ele pode cessar onde você está, mas ele acabou de virar para o outro lado. Se você entender que todas as coisas se movem, você vai entender que a única coisa que não deveria ficar parado vai se movimentar numa velocidade maior que a da Terra. Muitas pessoas perguntam para mim, como que eu faço para ser criativo? Eu falo, vá 1 segundo na frente da Terra. Só que o seu olhar natural, quando você vê o globo, ou sei lá o nome que você chama para isso, quando você está olhando atentamente, quando a gente está parado, a gente não observa os movimentos. Quando você olha o avião aqui de baixo, ele está lá em cima, ele parece devagar. Quando você está lá em cima e olha para baixo, parece que o avião continua devagar, mas você está a 900 ou talvez a 1.000 km por hora. Então no seu instante momento, quando você olha, parece que as coisas estão indo devagar, mas está indo muito rápido. Eu não sei se você percebeu, você está no século 21 e vamos entrar na terceira década do século 21. Eu não sei se você percebeu isso.
Nesse movimento que está acontecendo, existe uma coisa chamada tecnologia que vai levantar a maior quantidade de pessoas multimilionárias e bilionárias na história da humanidade. O futuro está recrutando pessoas no hoje. E algumas pessoas não estão entendendo isso. Se você se move, você prospera. Se você está num ambiente onde a frequência vai expandir, a boa dica que eu dou para você é: se mova. Todas as coisas se movem, menos uma. E quando você descobrir, você vai ficar chateado. Se você olhar em todo o contexto histórico, as grandes histórias e todos os acontecimentos culturais, as pessoas se moveram lateralmente, geograficamente. As pessoas elas precisam se mover para abandonar suas crenças, abandonar as energias erradas, abandonar as experiências erradas. E quanto mais elas se movem, mais livres elas são. Quando a pessoa não consegue se mover, ela tem um problema sério. Ela não é livre. Um mar que não serve água para ninguém, deixou de ser natural, é um mar, chama Mar Morto, fica lá em Israel. Esse Mar Morto, a água é 20 vezes mais salinizada que qualquer outro mar na Terra. Lá não tem vida. E o código pesado sobre o movimento é: se a água não se movimenta e não toca a vida de outras pessoas, também não tem vida lá. Então o mar mais baixo da Terra é o mar que não serve água para ninguém. Quando você corta o movimento das coisas, você também não prospera. Pelo contrário, você gera morte em si mesmo. Se todas as coisas se movem, por que a única coisa que nasceu para governar faz de tudo para ser artificial e não se mover? Lembra disso pro resto da sua vida. A estabilidade não existe, a prosperidade é natural e a pobreza, que significa improdutividade, é uma resistência de quem é artificial. Então, se todas as coisas se movem, eu vou convidar você a contemplar a natureza. Algumas vezes na minha infância eu ouvi algumas pessoas dizerem assim: você não é árvore para ficar plantado, mas até as árvores, se você quiser tirar elas, você remove elas e leva para outros lugares. Só que é interessante, se você tira qualquer árvore de qualquer lugar e coloca numa terra ruim, ela não vai dar fruto. Se você tira uma árvore e coloca ela no asfalto, ela não vai dar fruto. O movimento é necessário para você descobrir os lugares que fazem sentido, conectar com pessoas que fazem sentido, entrar em frequências que fazem sentido. Pablo, por que eu não consigo prosperar? Porque você não é natural. Pablo, eu sou natural sim. Então você está aceitando alguém que é artificial, uma crença artificial, alguma coisa artificial está entrando no meio da receita. Esse é o problema está na receita. E um grande código sobre o movimento: quem testa conhece muito mais de movimento do que quem tem um resultado. Eu prefiro testar 1000 vezes do que ter um bom resultado. Porque às vezes o teste no meu primeiro movimento, eu não vou usar ele agora, mas eu vou usar ele amanhã. E eu falo para diversas pessoas: apostem no generalismo, aprenda várias coisas, contrate especialistas, entende o que é profissão, o que é empreender, o que é investir. Pare de achar que você é menor do que as coisas, menor que as instituições. Você nasceu para governar. O homem nasceu para governar. Ele faz parte da natureza. Só que quando ele não entende que as coisas precisam se mover, o que ele faz? Ele simplesmente se rebaixa e cria uma coisa chamada estabilidade. Põe isso no seu coração: estabilidade não existe. Algumas pessoas tentam provar que ela ainda existe, mas nada, absolutamente nada, consegue ser a mesma coisa quando virar o dia. Essa frequência expansiva, eu vejo um poder, não sei se vocês conseguem ver isso, mas dentro desse ambiente, ou na transmissão dessa aula, as pessoas que estão buscando crescimento, elas carregam uma energia. Então, ao se movimentar, cria uma fusão nuclear de explosão. E quando isso explode, sobra para todo mundo, é um cruzamento. E você entra numa frequência onde você consegue enxergar coisas que você não conseguiria enxergar antes. Não é sobre motivação. Por favor, não busque motivação. Ela não vai mudar nada depois de 30 minutos que você se sentir motivado. Quando você entende e entra numa frequência, não tem como você voltar atrás. É como um paraquedas. A mente é assim, um paraquedas abre, você não consegue ir lá e fechar ele mais. Se todas as coisas se movem, a pergunta é para você: por que você não está se movendo? Por que insistir nas coisas que não fazem mais sentido? Por que tentar diversas vezes a mesma ação que está dando o mesmo resultado e colocando culpa em outras pessoas? Se o movimento é real, a árvore de um lugar, ela pode estar plantada em todos os lugares do mundo. O trigo é oriental, só que o trigo tomou conta da terra.
O trigo que estava num único lugar se moveu e está em todos os continentes. Por quê? Porque todas as coisas se movem, menos uma. Essa coisa que não se move não pode ser chamada de coisa, mas você está tratando aquilo como coisa. Você está tratando você como coisa. Você não foi criado para ser uma coisa. Porque só a criação, que é natureza, a palavra natural vem de natureza. Ela representa o Criador. Se você é algo que é natural, por que você insiste em ser artificial? Se você tem medos, você é artificial. Aí alguém fala, não, mas tem meus medos químicos. Não são desses medos que eu estou falando. Se você é uma pessoa que se sente amada, eu não consigo ver medo em você. Se você é uma pessoa que não pensa em alguém, alguém vai me aprovar, você também não carrega medo. Só que você tem que ousar. Quando eu descobri que a vida era uma aventura, da qual ninguém vai sair vivo dela, eu falei, já que todo mundo vai morrer, eu vou curtir essa vida. Eu não abro mão de curtir essa vida. E o que eu mais tenho feito na última década é uma coisa muito simples: testar as crenças. A maior parte das pessoas na Terra são travadas por conta de crenças artificiais. A maioria de vocês vivem experiências dos outros e não vivem as próprias experiências porque não se movem. E essa questão de mobilidade ela é muito importante. Quando você mudar de continente, o seu mapa de mundo vai expandir. Quando você conectar com pessoas que têm resultados que você nunca teve, o seu resultado também vai mudar. Quando você fizer coisas que você também nunca fez, você vai ser curado, sabe de quê? Emocionalmente, de coisas que ninguém introjetou dentro de você. Mas você vai falar, tem como? Então presta bem atenção. Se todas as coisas se movem, menos uma, entenda uma coisa: tudo que você tocar a mão, prospera. O seu toque move as partículas. As coisas prosperam. Você é tão natural que naturalmente você consegue fazer todas as coisas prosperarem, as naturais. Então se tudo se move, responda para você mesmo, por que você não se move? Por que você não coloca as fichas naquilo que você acredita? Por que você não vai fazer as conexões que são necessárias? Por que você não vai começar os negócios? Para de falar que eu não vou, eu vou. Você precisa simplesmente aceitar que todas as coisas são naturais. Se todas as coisas se movem e você não se move, o que você precisa de fazer? Eu quero saber o que você vai fazer agora. Para de ficar com a glória passada, para de ficar repetindo o resultado. Se já fez, já não conta mais. É hora de fazer algo diferente. Se você é natural, que eu sei que você vai prosperar. A terra gira, todas as coisas giram. O fogo é representado pelo seu coração, pela paixão. Então quando você olha todas essas coisas, se falta paixão para você, você não é natural. Se você não se diverte, você não é natural. E a pergunta que eu faço para você agora, eu gostaria que você fechasse os olhos. Fecha os olhos, respira bem fundo. Responda para você mesmo: o que você precisa fazer para se mover em direção àquilo que você precisa fazer agora e foi chamado para fazer?